pessoal, a paz do Eterno. Eu vim aqui fazer esse vídeo, tá? Com o tema, né? Existe reencarnação na Bíblia? Infelizmente, há muitas pessoas, né, que acreditam aí nessa reencarnação e que quando a pessoa morre, o espírito dela volta em outra pessoa, enfim. Isso é uma doutrina que não é bíblica, tá? Infelizmente, hoje, pessoas que pegam textos isolados e textos equivocados para apregoar e colocar essa doutrina que não é bíblica. Não existe reencarnação. Amém? Nós vamos entender aqui hoje, desde o nascimento do ser humano até sua morte, para que a gente possa compreender de que essa ideia de reencarnação não existe. Primeiro, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Gênesis, capítulo 2 e versículo 7. Quando Deus cria o ser humano, amém, Adão. Gênesis, capítulo 2 e versículo 7, ele diz assim: Então o eterno Deus modelou o homem com a argila do solo, com barro. Amém? O ser humano foi criado do barro. E soprou nas suas narinas o hálito, o fôlego de vida. Amém? O Eterno cria o ser humano do barro e sopra nas narinas de Adão. Entenda o texto. Ele sopra. De que forma? Ele faz. Ele dá um sopro nas narinas de Adão. Esse vento significa rua. Amém? Rua, ruá, ruá em hebraico. Amém, meu irmão? Essa palavra, esse vento, ruá em hebraico, que significa, que foi traduzido na Bíblia como espírito, mas também ela pode significar vento, sopro, fôlego. Amém? Então o Eterno soprou nas narinas de Adão o fôlego de vida. Olha que interessante. Vamos pegar esse detalhe aí para que a gente possa entender. E ele diz: E o homem se tornou uma alma vivente, ou um ser vivente. Então, o homem, a partir do momento que o Eterno sopra nas narinas de Adão, o fôlego, o rua, amém, que o mundo é traduzido como espírito, nas narinas de Adão, ele se tornou uma alma vivente. Então nós hoje somos o quê? Alma vivente. Porque nós somos alma vivente através do sopro, do vento, do fôlego que o Eterno soprou nas narinas de Adão. E nós nos tornamos alma vivente, meu irmão. Então somos feitos do pó. A partir do momento que o Eterno sopra na nossa narina o fôlego, o vento, o rua, amém, nas nossas narinas, o fôlego, ele soprou. Aí eu me torno alma vivente. Amém? Esse é o processo da criação do Eterno. Mas, Valmir, quando a gente morre, qual é o processo da nossa morte? Precisamos entender. Já entendemos o nascimento. Nós nos tornamos alma vivente, porque ele soprou nas narinas de Adão o fôlego, o vento, o sopro, ele soprou. Amém? Só dessa forma se torna a alma vivente. Nós somos alma vivente. Amém? Nós não somos espírito, nós somos alma vivente. Entenda, pelo amor do Eterno. Isso é bíblico. Mas quando a pessoa morre, o que acontece? Abra a tua Bíblia agora. Eclesiastes. Amém? Eclesiastes, capítulo 12. Amém? Eclesiastes, capítulo 12 e versículo 7. Olha o que ele diz. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, ele diz: Antes que o pó volte à terra, de onde veio, o sopro
volta para Deus que o concedeu. O que sopro é esse? A gente acabou de entender. É o rua. Amém? É o fôlego, é o vento que ele soprou nas narinas de Adão e ele se tornou uma alma vivente. Mas fomos criados do pó. E ele está dizendo, olha o que ele diz de novo. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. Ele diz, antes que o pó volte à terra, antes que esse corpo seja enterrado, o sopro, lembra? O sopro que o Eterno soprou na narina de Adão volta para o Eterno. É por isso que quando a pessoa morre, ela para de respirar. Amém? Quando ela para de respirar, mostrando que o sopro, o vento, o fôlego que o Eterno soprou nas narinas de Adão, volta para o Eterno, que o concedeu, que lhe deu. Amém? E nós agora somos o quê? Estamos mortos. Amém? A alma não é imortal, a alma é mortal. Porque nós só tornamos alma vivente através do fôlego. Se não tem fôlego, então eu não estou vivo. Então a alma morre com o corpo. Nós precisamos entender que nós somos alma vivente. Amém? Nós somos alma vivente. Nós só podemos viver se tiver o fôlego de vida. Não tendo, então nós estamos mortos com o corpo. Pelo amor do Eterno, entenda esse texto. Precisamos entender isso. Ninguém está vagando por aí. Claro que não. O Espírito não está vagando. Amém? Entendemos o processo do nascimento. Entendemos o processo da morte. O que acontece depois da morte. Amém? Agora vamos entender o quê? Peraí, Valmir, mas quando a pessoa morre, ela sabe o que se passa aqui na terra? Então vamos compreender. Abra a tua Bíblia em mesmo Eclesiastes, capítulo 9, versículo 5 ao versículo 6. Lembra que o tema é: existe reencarnação na Bíblia? Uma pessoa quando morre, ela pode se encarnar em outra pessoa? Claro que não. Isso não é bíblico. São textos mal compreendidos que as pessoas querem apregoar esses textos ou essa doutrina, né? As pessoas que não existem. Isso não é de Deus. Isso não é bíblico. Amém? Entendemos o processo do nascimento, entendemos o processo da morte, mas o que acontece depois da morte? Amém? Como é que vai ficar? Quem morre, como é que fica? Fica consciente, não fica consciente? Abra a tua Bíblia, Eclesiastes capítulo 9, versículo 5 ao versículo 6, ele diz assim: os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem nada. Para eles não haverá mais recompensa. Eles nem podem se lembrar de sua vida. Então eles não têm consciência. Eles não sabem o que é que se passa aqui na terra. Olha o que ele está dizendo. Os vivos sabem que vai morrer, mas os mortos não sabem de nada. Amém? Eles estão dormindo um sono profundo, algo que muita gente não consegue compreender. E eu vou mostrar a vocês aqui nesse vídeo textos bíblicos mostrando que quando a pessoa morre, o corpo vai para a terra, que é o pó, o fôlego de vida volta para Deus e nós estamos dormindo um sono profundo. Amém? Precisamos entender isso. E se nós somos uma alma, então essa alma está morta com o corpo, meu irmão. Pelo amor do Eterno. Nós não somos espírito. Amém? Por quê? Porque nós só se tornamos alma vivente através do fôlego do Eterno, que ele soprou nas nossas narinas. No caso, nas narinas de Adão. Amém? Aí nós se tornamos alma vivente. Nós somos alma vivente. Amém? Então já entendemos aqui que ele não sabe o que se passa aqui na terra. Amém? Versículo 6 de Eclesiastes, capítulo 9. Para eles o amor, o ódio, a inveja, há muitos já passaram. Eles não têm nada a ver com o que acontece debaixo do sol. Então, ódio, amor, nada. Eles não têm nada a ver com o que se passa aqui na terra. Porque eles não têm consciência, eles não estão conscientes
Amém? Eles estão mortos, dormindo um sono profundo. Eles estão dormindo um sono profundo. Esse é o processo da morte que muita gente não consegue entender. Não existe ninguém no céu. Ninguém está ouvindo as tuas orações. Claro que não. Amém? Quando as pessoas morrem, vou repetir novamente, elas dormem um sono profundo e não sabem o que se passa aqui na terra. Elas não têm consciência mais. Amém? Só esperando a vinda do Filho do Homem. A gente vai ver alguns textos aqui e você vai entender. Escuta esse vídeo até o final, para que você entenda e não tire decisões precipitadas. Amém? Vamos ler outro texto para provar a vocês de que, a partir do momento que a gente morre, a gente espera o juízo do Eterno. Amém? A gente não vai ser encarnado em outro corpo. Isso não existe. Isso não é bíblico. Amém? Abra a tua Bíblia agora em Hebreus. Hebreus capítulo 9. Amém? Hebreus capítulo 9 e versículo 27 ao 28, que diz assim: E como é fato que os homens devem morrer uma vez só, e depois do que vem o julgamento. Então, os homens devem morrer o quê? Uma vez só. E depois vem o julgamento. Entendemos novamente o processo do nascimento e o processo da morte? Fomos criados do pó. O Eterno soprou nas narinas de Adão o fôlego de vida, o rua, o vento. Amém? E nós nos tornamos alma vivente. Só tornamos alma vivente se tiver o fôlego, o vento, o rua dentro de nós. Amém? Quando nós morremos, o corpo, que é o pó, volta à terra e esse fôlego de vida volta para Deus. E a alma, que somos nós, morre, não está viva, morre com o corpo. Amém? Esperando a vinda do Filho do Homem. Isso é bíblico mesmo. E quando chega em Hebreus, capítulo 9, versículo 27 e 28, eu li o 27 agora, disse que o homem está preparado para morrer uma vez só. E depois vem o julgamento. Amém? A partir do momento que ele morre, ele não tem consciência do que se passa aqui na terra, porque dorme o sono profundo. Amém? Esperando agora a vinda do Messias para julgar a nação e separar o justo do ímpio. É por isso a importância de, quando estarmos vivos, buscar o Eterno. É por isso que Salomão, nos seus provérbios, ele diz: enquanto há vida, há esperança. Então, você estando vivo, você tem esperança de mudar, você tem esperança de fazer algo melhor para o Eterno e para as pessoas. Amém? Versículo 28. Do mesmo modo, o Messias foi oferecido uma vez por todas para tirar o pecado de muitos. Então, ele está dando o exemplo daquilo que acontece na vida do ser humano, que ele morre uma vez só. E o nosso Yeshua foi a mesma coisa, que ele veio oferecer-se uma vez só como sacrifício, uma vez só, para purificar os pecados de muitos. Amém? E ele aparecerá a segunda vez com a exclusão do pecado, aquele que espera para lhe dar a salvação. Amém? Então ele veio a primeira vez, foi oferecido uma vez só, ele foi sacrificado, amém, para a purificação dos pecados das pessoas, do mundo. E ele vai vir agora a segunda vez, para agora excluir o pecado do mundo e para dar a salvação àqueles que esperam, obedientes, fiéis ao Eterno. E aqueles que morreram em Yeshua HaMashiach, ou aqueles que morreram na presença de Deus, esses também vão ressuscitar e receberá a recompensa. Mas lembrando, o ser humano só morre uma vez só, esperando o juízo. Amém? Para isso ficar mais claro, abra a tua Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 5 e versículo 10. Olha o que Paulo diz aqui, para isso ficar mais claro. 2 Coríntios, capítulo 5
e versículo 10, Paulo diz assim: portanto, todos nós teremos de comparecer manifestamente perante o tribunal do Messias. Então, todos vão comparecer diante do tribunal. Amém? Isso já está falando na vida do Filho do Homem. Aquilo que está lá em Hebreus. Amém? A fim de que cada um receba a retribuição do que tiver feito durante a sua vida no corpo. Então é nesse corpo aí. Amém? Então é importante a gente obedecer a Deus nessa vida, nesse corpo, e não reencarnar em outro corpo. Claro que não, porque nós vamos comparecer diante do tribunal, amém, e vamos ser julgados com aquilo que fizemos nesse corpo, amém. Por quê? Porque é esse corpo que o Eterno te deu. Você nasceu nesse corpo e você vai morrer nesse corpo e vai ressuscitar nesse corpo. E tudo que você fez com esse corpo, nessa vida, você vai ter que prestar contas a Deus. E não em outro corpo. Pelo amor do Eterno, porque nós não somos espírito. Nós somos alma vivente. E só nos tornamos alma vivente a partir do momento que existe o fôlego, o vento, o Ruach. Aí nós nos tornamos alma vivente. Nós não somos espírito. Nós somos alma vivente. A partir do momento que nós morremos, o corpo volta para o pó e a alma morre. Amém? Dormimos um sono profundo. Amém? A fim de que cada um receba a retribuição do que teve feito durante sua vida no corpo. Lembrando, seja para o bem ou seja para o mal. Então é nesse corpo. Ninguém vai ser reencarnado em outro corpo. Amém? Isso é doutrinas de homens. Vou mostrar a vocês que nós estamos dormindo. A Bíblia fala que aquele que morre está dormindo. Abra a tua Bíblia agora em Daniel. Daniel capítulo 12. Olha que interessante. Daniel capítulo 12, versículo 2 ao versículo 3. Daniel, amém? Daniel capítulo 12, versículo 2 ao versículo 3. Olha o que ele diz. Versículo 2. E muitos dos que dormem, algumas Bíblias vai dizer muitos que estão sepultados ou muitos que estão mortos. Mas a Bíblia de Jerusalém, ela diz algo bem interessante. E muitos dos que dormem no solo poeirento acordarão, uns para a vida eterna e outros para a condenação eterna. Amém? Aquilo que está em Hebreus, aquilo que está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, você vê que está se juntando. Então, quando a pessoa morre, ela não tem consciência de nada, o corpo volta para a terra, que é o pó, o fôlego de vida que o Eterno soprou nas narinas de Adão volta para o Eterno, e nós, que éramos alma vivente, estamos dormindo. Está morto. Amém? Estamos dormindo no sono profundo. Na vinda do Filho do Homem, vamos ressuscitar. Amém? Vamos acordar. Mas estamos dormindo, não temos consciência do que se passa aqui na terra. A gente já viu aqui outros textos. Amém? Versículo 3. Os que são esclarecidos resplandecerão como o esplendor do firmamento. E os que ensinam ao muito a justiça serão com as estrelas por toda a eternidade. O que ele está dizendo? Aqueles que são justos, aqueles que têm consciência, aqueles que são justos, aqueles que são obedientes a Deus e têm um conhecimento da palavra e ensina outras pessoas a buscar o mesmo caminho de Deus, esses serão abençoados, esses serão salvos, eles receberão a recompensa da salvação. Amém? Por quê? Porque trouxeram mais pessoas para Deus. Amém? É por isso a importância de buscar conhecimento da palavra e ensinar outras pessoas a andar no mesmo caminho, que só existe um. Amém? Então essas pessoas brilharão como as estrelas. A gente vê que, o que ele quer dizer com isso? É de que as estrelas sempre brilham. E nós, ao fazer isso,
a buscar a justiça e ensinar aos outros a buscar a mesma justiça e andar no mesmo caminho, nós vamos ganhar o que é mais precioso, que é a salvação, e viver eternamente na presença de Deus e na presença do seu Filho Yeshua HaMashiach, na cidade santa, que desce do céu a Nova Jerusalém. Amém? Mas entendemos que os que dormem, então quem morre está dormindo no sono profundo. Por mais que algumas pessoas não acreditem, mas é bíblico. Para isso ficar bem claro, vamos ver a história de Lázaro. Amém? Abra a tua Bíblia em João, capítulo 11. João, capítulo 11. Eu não vou ler o capítulo todo, para que o vídeo não fique muito longo. Mas de início eu vou ler o versículo 3 e 4 de João, capítulo 11. Depois você lê o capítulo todo, que é muito interessante e você vai aprender. Amém? Versículo 3 de João, capítulo 11, com a morte de Lázaro. Versículo 3. As duas irmãs mandaram então dizer a Yeshua: Senhor, aquele que ama está doente. Versículo 4. A essa notícia Yeshua disse: essa doença não é mortal. Olha que interessante. Essa doença não é mortal. Mas por que ele diz isso? Realmente Lázaro estava morto. Mas ele fala que essa doença não é mortal, por quê? Porque é em Lázaro que ele vai fazer um milagre. Então, quando ele diz que a doença não é mortal, é porque ele sabia que ele ia ressuscitar Lázaro. Amém? Em seguida ele diz: mas para a glória de Deus, para que por ela seja glorificado o Filho de Deus. O que ele está dizendo? Que aquilo que aconteceu com Lázaro era para a glória de Deus. O quê? O que é glória? Exaltação do Eterno. Porque o nosso Yeshua ia ressuscitar Lázaro e todo mundo ia glorificar ao Eterno por meio do seu Filho. E o próprio texto disse: seja glorificado o Filho de Deus. Por quê? Porque o nosso Yeshua vai ressuscitar Lázaro, mas com o poder de quem? De Deus. É Deus que deu a ele todo o poder e autoridade para que ele fizesse esse milagre. Então o Filho ressuscita Lázaro com o poder do Eterno e as pessoas começam a glorificar a quem? A Deus. Amém? É por isso que Deus será glorificado no Filho. Amém? O Filho faz um milagre com o poder do Eterno. O Eterno é glorificado e o Filho é glorificado no Pai. Amém, meu irmão? É por isso que ele disse: essa doença não é mortal. Mas como é que Lázaro estava no túmulo? Ele estava morto. Mas olha que interessante o que é que nosso Yeshua disse. Que ele sabia que o processo da morte, ele sabia do processo da morte. Ele sabia que quando uma pessoa morre, o pó volta à terra e o fôlego de vida volta para Deus. E nós, que éramos alma vivente, estamos mortos. Estamos dormindo no sono profundo. E o nosso Yeshua sabia muito bem disso. Que ele deixa isso bem claro. João capítulo 11, versículo 14. Ele diz assim. João capítulo 11, versículo 11 ao 14. Que diz assim, versículo 11. Disse isso e depois acrescentou: nosso amigo Lázaro dorme. Olha, nosso amigo Lázaro dorme. Então ele está dormindo? Claro, porque ele está morto. Uma pessoa que morre, ela dorme um sono profundo. Amém? Mas vou despertá-lo. Versículo 12. Os discípulos responderam: Senhor, se ele está dormindo, se salvará. Então veja bem que os discípulos não estavam compreendendo o que é que nosso Yeshua está dizendo. Ao que os discípulos disseram: então se ele está dormindo, então ele vai se salvar. É só acordar ele, né? Ele está dormindo. Ao nosso Yeshua ver que a compreensão daqueles discípulos é pequena, aí ele esclarece. Versículo 13. Yeshua, porém, falava de sua morte, e eles julgaram que falasse do repouso do sono. Então o nosso Yeshua estava falando da morte dele, porque a morte é um sono profundo. Então quando ele disse que Lázaro dorme, ele está dizendo que Lázaro morreu. Amém? Quem dorme não tem consciência do que se passa. É por isso que lá em Eclesiástico 9, do 5 ao 6, Salomão disse que aquele que está dormindo não sabe o que se passa aqui na terra. Ódio, amor, rancor, inveja, ele não tem consciência mais disso. Amém? Hebreus 9, 27 diz que o homem vem a morrer uma vez só. Acabou-se e espera o juízo.
porque ele está dormindo. E aqui o nosso Yeshua deixa bem claro. Veja que o discípulo não estava entendendo. Achava que era o repouso do sono. Mas não, ele está falando da sua morte. E versículo 14, então Yeshua falou claramente, Lázaro morreu. Então o nosso Yeshua disse aí, lá, Lázaro morreu, porque ele sabia que os discípulos estavam meio que confusos naquilo que ele tinha falado. E no versículo 14 ele confirma, Lázaro morreu. Amém? Para que isso fique bem claro, para que a gente possa entender a morte de Lázaro e a sua ressurreição, não a ressurreição na vida do Filho do Homem, não, ele está falando dessa ressurreição. Ele está falando que ele reviveu, isso é um milagre. Amém? Abra a tua Bíblia agora, em próprio João capítulo 11, e versículo 41, até o versículo 44, 41 diz assim, retiraram então a pedra, e Yeshua ergueu os olhos para o alto e disse, Pai, dou-te graças, porque me ouvistes. Olha que ele está pedindo ao Pai, aquilo que eu falei lá do início. Versículo 42, eu sabia que sempre me ouvis, mas digo isso por causa da multidão que me rodeia, para que creia que me enviaste. Está vendo? Para que creia que me enviaste. Então ele não é Deus, ele é o enviado de Deus. Amém? Mas isso tinha que acontecer para quê? Para a glória do Eterno. Amém? Para a glória do Eterno, para a exaltação de Deus, para que as pessoas pudessem ver o milagre e glorificassem ao Eterno e seguissem o nosso Yeshua pelo aquilo que ele fez, pelo milagre. Mas quem deu o poder e a autoridade a ele? O Eterno. Porque antes de Lázaro vir a ressuscitar, a reviver, ele pede ao Eterno. Amém? Versículo 43. E tendo dito isso, gritou em alta voz, Lázaro, venha para fora. 44. O morto saiu, veja bem, o morto saiu com os pés e as mãos enfaixadas e com o rosto coberto com um sudário, com pano. E Yeshua disse, desatai e deixai-o ir. Então Lázaro volta com seu corpo, tá? Ele não volta com outro corpo. O fôlego que estava em Lázaro foi para o Eterno. Mas quando o nosso Yeshua disse, sai para fora, Lázaro. Amém? Lázaro sai com esse mesmo corpo e o fôlego que estava com o Eterno volta para Lázaro e ele revive. Ele revive novamente e continua a viver. Porque isso foi um milagre que o Eterno fez por meio do seu Filho amado Yeshua. Amém? Mas depois, ao Lázaro morrer, aí ele espera o juízo novamente. Amém? Aqui não existe reencarnação. Claro que não. Porque ele volta no seu próprio corpo. Amém? E isso é um milagre que deveria acontecer. É por isso que no começo ele disse, essa doença não é mortal. Amém? Para que isso fique bem claro, abra a tua Bíblia em Lucas capítulo 8, versículo 49 ao 56. Amém? Para que a gente possa entender a morte da filha de Jairo. Amém? Eu vou ler do 49 ao 56, para que esse vídeo não fique muito longo, tá? Mas depois você pode ler o contexto por completo. Amém? Versículo 49. Ele ainda falava quando chegou alguém da casa do chefe da sinagoga e disse, tua filha morreu. Então, versículo 49, chegou alguém da sinagoga, onde Jairo fazia parte, e disse, olha, tua filha morreu. Veja bem, ela morreu. Não perturbe mais o mestre. Então, olha, não perturba mais o nosso Yeshua. Não perturba mais o mestre. Tua filha está morta, deixa isso para lá, vamos sepultar ela, em outras palavras. Versículo 50. Mas Yeshua, que havia escutado, disse, não temas, crê somente, ela será salva. Então, o nosso Yeshua, escutando aqueles homens dizer que não perturba mais o mestre, que tua filha está morta, ele disse, ó, não temas, não fica com medo, não se preocupa com o que essas pessoas estão dizendo. Creia, confia em mim, confia em Deus, tua filha vai reviver. Amém? Versículo 51. Ao chegar a casa, não deixou que entrasse consigo senão Pedro, João, Tiago, e assim como o pai e a mãe da menina. Então, ao chegar na casa, ele só deixou entrar na casa Pedro, João, Tiago, a mãe e o pai da menina. Amém? 52. Todos choraram e batiam no peito por causa dela e ele disse, não chorais, não chores. Amém? Não chores. Ela não morreu, dorme. Mais uma vez, o nosso Yeshua está dizendo, não chores. Ela dorme. Amém, meu irmão? Então, a morte é um sono profundo. É difícil de entender isso.
a gente já entendeu o processo do nascimento do ser humano e da morte do ser humano. Então, quando a pessoa morre, vou repetir novamente, o corpo volta para a terra, que é o pó, e o fôlego de vida volta para Deus. E nós que éramos alma vivente, estamos mortos. Não estamos com consciência do que se passa aqui na terra. Dormimos um sono profundo. E ele disse bem claro, essa menina dorme, ela não morre, ela dorme. Versículo 53, e caçoavam dele, pois sabiam que ela estava morta. Então começaram a, em outras palavras, tirar onda, zombar dele. Porque eles sabiam que ela estava morta, mas ele dizia que ela estava dormindo e começaram a zombar dele, aqueles que estavam na casa. Ele, porém, tomando-lhe a mão, chamou dizendo, criança, levanta-te. Então ele pegou a mão da criança e disse, levanta-te. Chamou a criança. Versículo 55, e atente para esse versículo. Ele diz, o espírito dela voltou e no mesmo instante ela ficou de pé e ele mandou que lhe desse de comer. Vê, o espírito dela voltou à menina. A mesma coisa que aconteceu com Lázaro. O que é o espírito? É o rua, é o vento, é o sopro, é o fôlego de vida. Voltou para a menina. E ele estava onde esse fôlego? Com o eterno. E ela se tornou novamente uma alma vivente. Mas ela estava morta, dormindo no sono profundo. Elas não estavam vagando. Amém? Ela não ia ser encarnada em outra pessoa. Claro que não. Isso é doutrina de homens. O fôlego estava com o eterno. Pode ver que quando ele pega na mão da menina e chama a menina, com certeza fez uma oração para o eterno, como fez com Lázaro. Então o fôlego de vida, que está traduzido na tua Bíblia como espírito, que é o rua, fôlego, vento, sopro, voltou na menina e ela começou a respirar. Ela teve a vida novamente e ela se torna uma alma vivente. Amém? Versículo 56, e seus pais ficaram espantados. Ele, porém, ordenou-lhe que ninguém contasse o que tinha acontecido. A humildade dele. Amém? Entendemos aqui, meu irmão, que não existe reencarnação. Amém? Entendemos o processo? Há muitas pessoas que pegam um texto, né, e afirmam, né, que esse texto diz o seguinte. Valmir, há muitas passagens bíblicas que falam que Paulo disse que vamos encontrar nossos entes queridos no céu a partir da morte, quando a gente morre. Meu irmão, entenda o seguinte, entenda o texto com calma para que você possa compreender o que Paulo está dizendo. Paulo não está falando que quando você morrer, você vai para o céu encontrar seus entes queridos e ficar lá brincando com consciência, não. A gente já entendeu de que o ser humano, quando morre, ele dorme um sono profundo, não sabe o que se passa aqui na terra, não tem consciência de nada. E ele não vai para o céu, claro que não. Amém? O fôlego volta para o eterno, o corpo volta para a terra, e aquilo que nós, que eram almas viventes, está morto. Não estamos mortos. Amém? Então, quando Paulo afirma, abra a tua Bíblia, para que a gente possa entender esse texto. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo do 13 ao 18. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao versículo 18. Quando as pessoas leem esse texto, amém, as pessoas acham que Paulo está dizendo aos irmãos que quando ele morrer, vai estar no céu e assim vai ser confortado, vai encontrar seus familiares, enfim. Vamos ler o texto com calma, eu não vou me aprofundar muito nesse texto, mas eu só quero mostrar a vocês que Paulo aqui está dizendo o quê? Abra a tua Bíblia, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3 ao 18. Versículo 3 assim, irmãos, não querendo que ignoreis o que se refere aos mortos, para não ficarem tristes como os outros que não têm esperança. Amém? O que é que Paulo está dizendo? Que quando as pessoas morrerem, ou uns entes familiares deles, ou uns irmãos da congregação de Tessalônica morrer, que eles não fiquem tristes ou cabisbaixos. Claro que não. Porque há uma esperança. Amém? Versículo 14. Se cremos que Yeshua morreu e ressuscitou, assim também os que morreram em Yeshua, Deus há de levá-los em sua companhia. O que ele está dizendo? De que aqueles que morreram em Yeshua, amém, vão ressuscitar para a glória do Eterno, para a salvação. E aqueles que estavam vivos ali naquele momento, estavam meio tristes com os irmãos que tinham morrido, Paulo está dando uma esperança a ele que aqueles que morreram em Yeshua HaMashiach, obedecendo
a Deus vão ressuscitar para a glória do eterno, para a salvação. E vocês que estão aí também vivos, obedecendo o Criador, ao partir do momento que morrer, também vão morrer com a esperança de ressuscitar para a vida eterna. Paulo está dando a esperança aos irmãos que estão vivos, amém? Porque eles estavam tristes com aqueles que morreram. Então ele está dando só esperança, que eles permaneçam fiel a Deus, obedecendo o Criador, que eles também vão ressuscitar como aqueles que morreram. Amém? Ele está alertando, dando esperança, ensinando aos irmãos. Amém? Não é que quando morrer vai estar lá no céu todo mundo conversando, não. Não é isso. Versículo 15. Pois isso vos declaro, segundo a palavra do Senhor, que os vivos, os que ainda estiverem aqui para a vinda do Senhor, não passarão à frente dos que morreram. Está vendo? Quando o nosso Yeshua vier, aqueles que estiverem vivos não vão ser arrebatados primeiro. Claro que não. Os primeiros vão ser os mortos que irão ressuscitar. Os que estiverem obedecendo a Deus vão passar 1000 anos com o nosso Senhor Yeshua e depois vem um julgamento. Então é isso que Paulo está explicando aqui. É de que aqueles que estão vivos não passarão à frente daqueles que estão mortos. Porque quando o Filho do Homem vier, eles vão ressuscitar. Amém? É isso que Paulo está dizendo. Versículo 16. Quando o Senhor, ao sinal dado, ao voz do arcanjo, ao som da trombeta divina, que é o toque do chofar, descer do céu, então os mortos em Yeshua ressuscitarão primeiro. Aquilo que eu falei. Então, os mortos ressuscitarão primeiros. Amém? Em seguida, nós, os vivos, que estivemos lá, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Versículo 18 ele diz, consolai-vos uns aos outros com essa palavra. Então é isso que Paulo está explicando aos irmãos de Tessalonicenses. Amém? De que não fique triste, não fique perturbado. Claro que não. Aqueles que morreram na presença de Deus vão ressuscitar. E vocês que estiveram vivos aqui obedecendo também serão arrebatados. Amém? Essa ideia que mas vão encontrar ele, seus entes queridos. Não. Paulo está dando uma esperança a eles, que aqueles que eles estavam ali convivendo na comunidade, com a família, vão reviver, vão ressuscitar para a vida eterna. É essa a esperança que Paulo está colocando no coração deles. E não vai, quando morrer, vão se encontrar no céu, vão conversar, vão bater um papo. Isso é mentira, isso não é doutrina, tá? Isso não é bíblico, é um texto mal compreendido. Mas agora vocês já entenderam. Amém? Há um texto também que muita gente pega. Amém? Muita gente pega. É a questão de João e Elias. As pessoas acham que Elias se reencarnou em João. Pelo amor do Eterno, são textos mal compreendidos. Primeiro, está lá em Malaquias, né? Algumas Bíblias é Malaquias 3, versículo 23 e 24. Mas tem Bíblia que é Malaquias 4, do 5 ao 6. Depende da tradução da Bíblia, tá bem? Eu vou colocar os dois aqui para que vocês possam pesquisar na sua Bíblia e entender. Na minha Bíblia, que é a Bíblia de Jerusalém, está Malaquias 3, 23 e 24. Talvez a sua seja Malaquias 4, 5 e 6. Mas o texto é o mesmo. Amém? Versículo 23. Eis que vos enviarei Elias, o profeta, antes que chegasse o dia do Senhor e o grande e terrível. Ele fará voltar o coração dos pais para os filhos, e o coração dos filhos para os pais, para que eu não venha ferir a terra com a condenação, com a anátema. Então, as pessoas pegam esse texto, né, principalmente aqueles que acreditam na reencarnação, para mostrar de que Elias se encarnou em João. Pelo amor de Deus. Primeiro, Elias não morreu. Amém? Elias foi arrebatado vivo. Mas ele consegue pegar alguns textos isolados, textos que o nosso Yeshua fala. Amém? Então as pessoas conseguem pegar esse texto de Malaquias e com algumas afirmações que o nosso Yeshua dá lá no Novo Testamento. Abra a tua Bíblia aí em Mateus, capítulo 11, versículo 13 a 14. Que diz assim, versículo 13. Toda a lei e os profetas profetizaram até aparecer João. Versículo 14. E se vocês estão dispostos a aceitar o que eu quero dizer, ele é Elias, aquele que os profetas disseram que viria. Amém.
Eles pegam esse texto isolado, quando o nosso Senhor Yeshua afirma que ele é o Elias que devia de vir. Mas aqui, em que sentido ele está falando que João Batista é Elias? Precisamos entender isso. Entenda que João Batista é um, Elias é outro. Elias não podia se encarnar em João Batista, porque Elias não morreu. E a gente já sabe o processo da morte. Amém? Mas se a gente ler com calma agora, Mateus capítulo 17 e versículo 10 ao 13, olha o que Elias fala. Mateus 17, versículo do 10 ao 13. Pega a tua Bíblia e acompanhe, para que a gente tirar essa doutrina do nosso coração. Existe reencarnação na Bíblia? Não, não existe. É doutrinas de homem. Mateus capítulo 17, versículo 10 ao versículo 13, que diz assim: os discípulos perguntaram, por que razão os escribas dizem que é preciso que Elias vinha primeiro? Por que os escribas dizem isso? Porque os escribas liam o Velho Testamento, as Escrituras. E ele via lá em Malaquias que estava escrito, como a gente já leu aqui. Versículo 11. Respondeu Yeshua, certamente Elias terá de vir para restaurar tudo. E eu vos digo, porém, que Elias já veio, mas não reconheceram. Ao contrário, fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem sofrerá da parte deles. Versículo 13. Então, os discípulos entenderam que se referia de João. Então, veja bem o que o nosso Yeshua, mais uma vez confirmando. Dizeram a vocês, Elias já veio, mas vocês zombaram dele, cortaram a cabeça, não acreditaram nele. Amém? É o que ele está dizendo. E no final, os discípulos dizem, ele está falando de João Batista, porque lá no capítulo 11 ele confirma. Amém? Em que sentido João era Elias? Precisamos entender isso. Por que nosso Senhor Yeshua, em alguns momentos, ele disse que Elias já veio, afirmando que era João? Mas em que sentido? Será que o espírito de Elias foi para João? Claro que não. A gente já entendeu o processo da morte. Elias não morreu. Mas isso vai confirmar em Lucas capítulo 1, versículo 17, que diz assim. Versículo 17 de Lucas capítulo 1. Ele irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos seus filhos e ao desobediente a sabedoria do justo, pregando ao povo para a chegada do Senhor. Então o que ele está dizendo? O espírito e o poder de Elias estará em João. O poder e a espiritualidade de Elias. Não é o espírito de Elias que está em João, não. É a espiritualidade que Elias tinha com o Eterno, que a gente sabe muito bem disso, a comunhão que ele tinha com o Eterno. João também vai ter essa mesma comunhão, essa mesma espiritualidade. E o poder que Elias tem, João também tinha. É isso que ele está dizendo. É isso que o nosso Yeshua confirmou naqueles textos. Amém? Isso deixa bem claro que as características de Elias eram a mesma característica de João. Você vê que, se você pegar a sua Bíblia, 2 Reis, capítulo 1, versículo 8, as vestes de Elias eram as mesmas vestes de João. Aí você vai encontrar em Marcos, capítulo 1, versículo 6. Eles andavam no deserto, eles vestiam pele de animais, enfim, as mesmas características. Mas o poder e a espiritualidade de Elias estava em João, claro que sim. É por isso que o profeta Malaquias anuncia aquela mensagem lá em Malaquias, que a gente acabou de ler. E o nosso Yeshua confirma a profecia. Mas eles não entendem, acham que Elias está em João. Claro que não, isso não existe. Mas o poder e a espiritualidade de Elias estava sobre João. Amém? É isso que devemos entender. Elias não era João, João não era Elias. São pessoas diferentes. João era João e Elias era Elias. Mas o poder e a espiritualidade e a comunhão que ele tinha com o Eterno, João também tinha. É isso que ele está dizendo. Amém? Porque João veio preparar o caminho do Senhor, do nosso Senhor Yeshua. Amém? Como o profeta Isaías tinha dito. Mas para confirmar que João não é Elias, ele mesmo disse. João capítulo 1, versículo 19 ao 23. Olha o que ele disse. Este foi o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para interrogá-lo. Quem és tu? Os sacerdotes perguntaram, quem és tu, João? Versículo 20. Ele confessou e não negou. Confessou, eu não sou o Cristo. Quer dizer, eles esperavam o Messias, mas ele disse, eu não sou o Messias. Amém? Versículo 21. E perguntaram, quem és então? És Elias?
Ele disse, não sou. Então o próprio João disse, não sou Elias. Porque ele realmente não era Elias. Amém? Ele só tinha o poder e a espiritualidade que Elias tinha com o Eterno, João também tinha. As mesmas características. Vivia no deserto. Andava com pele de animais. Isso também Elias fazia. Amém? E em seguida, és profeta? Claro que não. Ele está falando dos profetas do Antigo Testamento. Amém? És profeta? Não. Ele respondeu, não. Disse-lhe, então quem és para darmos uma resposta aos que enviaram? Que dizeis de ti mesmo? O que dizeis de ti mesmo? Quem é você? Versículo 23. Disse ele, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitais o caminho do Senhor. Aquilo que está lá em Isaías, capítulo 40, versículo 3. Amém? Ele está falando que ele era o homem que ia preparar o caminho para o Senhor, e não o próprio Elias. Elias não se reencarnou em João, claro que não, até porque Elias não morreu. Amém? São textos equivocados. Amém, meu irmão? Espero que vocês tenham aprendido. Estude com calma esse vídeo. Aprenda um pouco mais, pega a sua Bíblia, deixe de seguir doutrinas de homens, siga a doutrina de Deus. Não existe reencarnação. Amém? O processo da morte é aquilo que a gente já falou. Você olhar o vídeo com calma, você vai aprender. O homem só deve nascer uma vez só e morrer uma vez só. E depois espera o julgamento. Amém? Então precisamos buscar mais a Deus, obedecer o Criador para que a gente, na vinda do Filho do Homem, seja salvo e ressuscitado para a vida eterna. Fique em paz e que o Eterno nos abençoe. Amém?